Olá, boa noite. Esperar um pouquinho. Boa noite! Boa noite, Manu. Tudo bem? Tudo certo e você? Tudo ótimo. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho para a gente se apresentar, não é isso? Então Isso vamos lá. aí. Que bom. É, Vamos iniciar, né? Hoje achei interessante a nossa conversa, Manu, né? Tá entrando as pacientes agora, minhas e suas, sobre um tema muito importante, que é o tema do climatério, né? E é um tema que eu me sinto muito acolhida em conversar com você e você dividir essa experiência, por conta que eu acredito, né, que o climatério sem nutrição, sem esse apoio, sem essa visão nutricional, não é possível o ginecologista obter o êxito pleno do tratamento dessa mulher 40 a mais, né? E, né, eu acho importante elas entenderem que não existe tratamento sem tripé, né? O ginecologista, o nutricionista, o professor de educação física, porque a mulher, para ela envelhecer bem, ela precisa desse aporte de todos esses profissionais. E nada melhor, né, do que a gente passar para o paciente o que realmente a gente vive, porque, entre aspas, né, o bom vendedor ele só vende aquilo que ele consome. E tanto eu como você, nós consumimos o bem-estar. Eu consumo o bem-estar, eu vivo o bem-estar. O bem-estar, eu sou apaixonada por esse tema. Então, assim, eu vivo essa questão do climatério, da mulher, da nutrição, da atividade física, e vem de encontro ao que a gente busca, que é medicina baseada em evidências, respaldada na literatura, que os maiores moduladores hormonais não é só entrar nessa questão da menopausa, é você trabalhar toda essa mudança do estilo de vida nutricional, o que você sempre aborda comigo do sono, do bem-estar, né? Então já entrou bastante gente, eu vou me apresentar por questão que tem pacientes seus aí também, né? Eu sou Bruna Capila, sou ginecologista há 18 anos, apaixonada pelo tema mulher e pela medicina, é, vivo e pratico. E convidei uma profissional, a qual, né, nós não estamos falando do produto, a qual eu sou o produto dela, que, né, venho sendo monitorada por ela há quase 3, 4 anos, e houve toda essa habilitação por parte dela, que é um profissional que eu confio, sobre o meu bem-estar nutricional, balizando com a minha idade e com as minhas necessidades nutricionais, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, antes da gente aprofundar nesse tema simplesmente incrível, incrível. Na verdade, eu acho que o maior marco na vida de uma mulher é esse período do climatério. Aí você fala, por quê? Porque aos 40 anos, a mulher ela consegue decidir o que é sim e o que é não. Então, ela consegue atingir o seu ápice de maturidade. Então, por que não viver esse melhor período da vida dela, é, aproveitando desse momento emocional estável, de conhecer o seu corpo e viver esses próximos 40 anos que a sobrevida da mulher brasileira aumentou com muita qualidade. E é extremamente possível. Então, assim, essa é a minha paixão pelo tema, né? A pessoa compreender os benefícios. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para os nossos objetivos aqui serem alcançados e tocar muitas vidas, né? Porque a gente começa do pouco mesmo e funciona, né? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite da Bruna, né? Que está aqui comigo, além de paciente também, uma colega de trabalho. Então, quero agradecer pelo convite. Vai ser muito bom falar com vocês aqui sobre essa união.
porque a nutrição ela não funciona na parte da mulher. É importante, eu falo com vocês, a questão ginecológica e também vários tratamentos ginecológicos também não funcionam tão quanto poderia funcionar sem a nutrição adequada. E isso que você falou é muito legal, da parte de que, porque tem muitas mulheres que falam assim comigo, Manu, depois dos 40 fica mais difícil. Mas na verdade a gente vai falar para vocês aqui hoje sobre a saúde da mulher nessa fase, né, nessa parte importante da vida que dá para ter uma vida muito legal com os nutrientes corretos, com o tratamento correto. E para quem não me conhece, gente, eu sou nutricionista e eu trabalho, né, na maior parte do meu dia com emagrecimento feminino. Então, o meu emagrecimento é com mulheres aí na maior parte, e a Bruna é uma paciente exemplar. Para quem consulta com ela, ela vive o que ela prega, então é uma pessoa que tem total domínio para falar tudo que ela está falando, porque ela sempre ouve. Ela teria vários motivos para talvez não ouvir o que o nutricionista fala, mas ela ouve, ela pratica, ela é muito, muito boa no que ela faz, e o melhor, atenta a melhorar, evoluir, e hoje está aí, ó, colhendo frutos, né, de toda a dedicação dela. Então, é um prazer estar aqui com a Bruna falando para vocês sobre isso. E hoje eu tenho certeza que se vocês absorverem, gente, é absorver, é ouvir, é aplicar, né? Vocês vão com certeza mudar aí várias coisas na vida de vocês. Verdade. Eu vou abrir um pouquinho para os pacientes explicando, né, o que é climatério, né? Quando a gente fala de climatério, os pacientes eles confundem muito, né? O significado, realmente a teoria, né? Climatério é o período que antecede a menopausa. Isso pode acontecer 10 anos antes da última menstruação. Só que a última menstruação é um marco de parada. Você não funciona mais hormonalmente. O climatério, a queda dos hormônios, elas vão ser graduais, né? Então, 10 anos antes de você parar de menstruar, você entra no climatério. O climatério, ele corresponde a todo esse período de fim da fase reprodutiva da mulher, que geralmente pode ser entre 40 a 65 anos, né? O climatério é todo esse período, 40 a 65. Menopausa não é o marco de parada, que a média da mulher brasileira é 48, 50 anos. É importante nós termos em mente que hoje a medicina ela trabalha com a prevenção. Então a mulher tem que começar a entender que não adianta ela começar a procurar o ginecologista e o nutricionista quando ela já estiver na pausa, na parada da menstruação. Isso ela já tem que começar antes, porque a gente trabalha com prevenção. E a queda hormonal, ela não é brusca, ela é aos poucos. Então, nesses 10 anos que vai preceder aí a menopausa, vão começar a haver muitas mudanças físicas e corporais que vai precisar do alinhamento com o nutricionista para você envelhecer bem, ter uma longevidade, né, saudável. É isso que nós vamos debater aqui, né? Só para dar uma pincelada, a questão assim desse climatério, dessa menopausa, essa queda hormonal vai modificar todo o nosso metabolismo da parte de ter mais gordura, menos músculo, interferir no nosso osso, no nosso raciocínio, na nossa vontade de ter relação sexual, de estar dispostas para viver, para acontecer. Isso tudo a gente consegue alinhar entre o ginecologista e o nutricionista, e é claro que nós estamos falando de bem-estar, faltou o terceiro aqui, né, que é o professor de educação física, para a gente montar esse tripé de maneira perfeita. Agora, como, né, o tema da live hoje é sobre nutrição, a nossa nutricionista vai começar a abordar e eu dar uma futucadinha nela em algumas coisas que eu acho importante, né? Eu quero que ela fale a vivência dela, dessas mulheres 40 a mais que começam a acumular mais gordura visceral e abdominal por queda do estrogênio, que por isso que muda o formato do corpo, tudo isso nós vamos abordar. Agora fica à vontade, Banu, para poder estar abordando sobre os sintomas que elas te queixam da parte nutricional, para a gente começar
a desenvolver os tópicos aqui e ficar mais tranquilo para elas. Pode ficar tranquila. A Selma falou assim que a maioria dos ginecologistas não explicam nada sobre hormônios. Selma, existem profissionais e profissionais de todos os tipos, tá? Mas a Bruna, ela sempre explica muito. Tanto que toda paciente minha, por exemplo, que vai na Bruna, fala comigo assim, eu já sei sobre isso, porque ela já explicou lá. Então, assim, isso aí varia de profissional para profissional. Mas fica aqui que você vai entender bastante coisa sobre a parte hormonal, sobre a parte alimentícia, tá? Tudo isso daí. Mas uma coisa que eu não posso deixar de destacar que a Bruna falou, que é o quê? Ela falou o seguinte, não é para esperar você chegar na menopausa, não é para você esperar estar ali no momento para poder buscar ajuda profissional. Isso é muito importante. Eu gosto de falar que existem 3 pessoas. Aí eu vou só dar o exemplo aqui da caneta. Existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa, por exemplo, que ela espera estar no grau máximo de obesidade, de problemas, lá na menopausa, já está com, assim, lá no grau máximo para pedir ajuda. Existe a pessoa que começou a sentir ali, já vai pedir ajuda, e existe a pessoa que se previne. Sejam as pessoas que as mulheres que se previnem, ou seja, que elas desde o início, porque todas nós mulheres vamos passar por essa fase que a Bruna e eu estamos explicando aqui. Então é muito melhor que você já busque o tratamento desde antes, porque os seus sintomas vão ser reduzidos. Então talvez você poderia ter um sintoma muito pior, mas com o tratamento ginecológico nutricional você consegue reduzir esses sintomas. Então tudo isso faz com que seja melhor para a sua qualidade de vida. Às vezes a sua queda de libido foi muita, porque você não teve o tratamento correto. E aí, você fazendo o tratamento, você consegue ter uma queda de libido um pouco menos, assim, drástica, né? Então, assim, tudo isso é importante. Falando da parte nutricional, mas é muito importante vocês entenderem o que é o climatério, igual a Bruna explicou, e que tem sintomas. O que acontece, gente? Quando a mulher tá ali naquela fase, antes da menopausa, né? Então, vocês já entenderam isso? Antes da menopausa, o que acontece? A Reisandra falou assim, eu não procurei antes e tô sofrendo agora. Tá vendo? Ela deu o exemplo dela e é uma prova para vocês que não procuraram, procurarem antes. Isso é muito importante a gente observar. Então, o que acontece? Quando a gente está no período ali, o que acontece? Ocorre a redução do estrogênio. E esse estrogênio, quando ele reduz, isso daí vai acontecer, ele tem alguns efeitos. E junto com essa fase, reduz a absorção de vitamina D, de cálcio, reduz essa parte ali das vitaminas. E hoje eu vejo muita gente preocupada só com, nessa fase aí, de carboidrato, proteína, mas a nutrição da mulher, ela vai muito além. Gente, a gente tem mais de 10 vitaminas, mais de 10 minerais, mas é tanta coisa que a gente precisa, mas só que pode ser mais simples do que você imagina, se você tiver com a estratégia correta. Então, nessa fase, a mulher, a maior parte das mulheres ficam deficientes de vitamina D. Tanto que é uma coisa muito importante, tanto para o ginecologista quanto para o nutricionista olhar. Se a pessoa não olha a vitamina D, aí sabe o que acontece? Você, além de ter um sintoma pior nessa fase do climatério, você também reduz a parte... Você fala, tá difícil de emagrecer. Realmente, quem tem deficiência de vitamina D vai ter mais dificuldade para emagrecer. Então, junta ali tudo, que a mulherada ela quer emagrecer nessa fase, fala que é mais difícil, só que pela queda do hormônio do estrogênio e também a queda do cálcio e da vitamina D, você dificulta o seu emagrecimento. Mas o porquê que eu tô te falando isso? Porque isso acontece, mas você pode prevenir, reduzir os danos. Até porque também, nessa fase, quando você reduz o cálcio, reduz a vitamina D, sabe o que acontece? Você pode ter outras doenças, porque tem estudos que comprovam que nessa fase, depois dos 40 anos, a mulherada aumenta muito começa a ter muitas doenças. Então, começa a ter pressão alta, começa a ter diabetes, começa a ter doenças ósseas, osteoporose, por exemplo, por conta do cálcio. Então, começa a ter muitas doenças. E você pode prevenir isso daí muito, se você utilizar a estratégia nutricional. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque você só consegue mudar o que você reconhece. Então, você está entendendo aqui o que acontece nessa fase de que reduzir o hormônio, reduz outras vitaminas, e aí, hormônio baixo, vitaminas baixas, emagrecimento prejudicado, ansiedade, depressão, apetite lá em cima, vontade de comer demais, demais, demais. E aí a mulher fala, meu Deus, eu tenho uma fome que não passa, o que está acontecendo? Às vezes não é só questão pessoal sua, às vezes é questão hormonal, às vezes é questão de falta de vitaminas. Então, nessa parte, só para vocês entenderem assim, quando tem a redução
desse hormônio, ocorre várias alterações no seu corpo e você pode desenvolver doenças, você pode reduzir. Eu falo do cálcio e da vitamina D, gente, mas são todos os nutrientes, mas ali tem evidência o cálcio e a vitamina D, que está ligado ali também com essa redução do estrogênio, que é esse hormônio, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Tem alguma coisa para comentar nessa fase, Bruno? Porque senão eu falo. Então, não, pode falar, sem problemas. Na verdade, né, tá surgindo as dúvidas aí e bate de encontro o que nós estamos falando. O climatério, ou seja, as mulheres climatéricas, elas vão ter em média esses 34 sintomas que elas estão abordando aí. A última escreveu até assim, tudo bem, Jane? Você falou assim, muitas dores articulares. Então, assim, esse período de climatério claro, você está com queda de vitamina D, então você vai ter dores articulares. Uma falou que está com hemorragia, vai ter irregularidade menstrual, o sono vai modificar, ela vai ficar mais irritada, vai ter queda de cabelo, a pele vai ficar mais seca, a vagina vai ficar mais seca. Então, assim, o corpo já vai dando sinais que não está bem. Então, a gente precisa aliar isso tanto com o ginecologista com o nutricionista. Então, tudo que elas estão abordando aí tem completo sentido, que é o que você acabou de falar. Ou seja, a queda do estrogênio vai aumentar, vai modificar todo o metabolismo. A pessoa vai ter maior chance de ser hipertensa, de ser diabética, vai aumentar a insulina, vai ter mais acúmulo, né, de gordura visceral. Então, o objetivo hoje é explicar para as pacientes que essa queda de estrogênio que está havendo no corpo delas, vai haver muitas mudanças também no perfil do biotipo, que precisa alinhar isso entre os dois profissionais, porque, por curiosidade para elas, depois que a mulher entra na menopausa, se ela não tem um acompanhamento nutricional com o professor de educação física e com o ginecologista, ela chega a ganhar 5 quilos ano. Ou seja, então, você concorda, se entrou com 48, com 60, ela está pesando quanto? E as coisas acabam se tornando inversamente proporcionais, porque está ganhando peso, o osso está ficando mais fraco, está aumentando meus riscos de doenças crônicas. Então, como aceitar isso? O conhecimento está aberto para todos aqui, que não há necessidade de viver isso. Tem como você pautar na medicina a burlar isso tudo que está acontecendo de maneira extremamente segura. E é isso que a gente vai abordar aqui hoje, sobre toda essa questão, né, alimentar, de orientação nutricional, que você vai explicar por tópicos o que a queda do estrogênio vai fazer com o cálcio, com a vitamina D, com a vitamina C, com os nossos hábitos. Pode continuar aí, Então, não precisa parar não, tá legal. Então, meninas, o que acontece? Isso é muito importante que a Bruna falou, por quê? O porquê que vocês primeiro precisam entender, isso daí exatamente vocês estão entendendo. Eu sinto isso, tem mulheres que falam que tem ondas de calor, mesmo antes da menopausa, tem mulheres que falam que a mama fica mais flácida. E por que vocês sentem tudo isso? Isso daí, de uma certa forma, muda mesmo. É uma coisa que é normal, mas nada em excesso. Então, esse excesso pode ser corrigido com acompanhamento correto. Então, primeiro, vocês precisam entender que vocês passam por isso para vocês modificarem isso daí. Então, agora que vocês já entenderam, eu tenho uma boa notícia para vocês. A alimentação pode ajudar vocês demais nisso daí. Só que lembra que eu falei dos três tipos de mulheres? Você precisa ser aquela que busca antes, sabe? Se você já está no meio, pode buscar, tem que buscar em qualquer fase. Mas se você tem a oportunidade de buscar esse tratamento antes, busque antes. Já prepare o seu corpo. Tanto, por exemplo, aqui não é desse tema, mas só para te dar um exemplo. Tem gente que vai engravidar mês que vem, que é um mês antes de ser saudável. Não. É tudo, você precisa de antes do tratamento, né? E aí é muito importante vocês entenderem isso. E a alimentação, ela pode te ajudar. Igual eu falo, vocês têm que entender, gente, que o corpo, ele dá sinais, igualzinho a Bruna falou. Quando uma mulher, ela começa a ficar ou muito mais ansiosa, mais depressiva, com vontade de comer demais, abre tudo da geladeira, pode ser da parte psicológica, pode, mas grande parte é deficiência de vitaminas, tá? E nessa fase que o estrogênio está ali reduzido, ocorre essa interferência no cálcio e na vitamina D, principalmente. E aí, o que acontece? Eu vou dar para vocês aqui, eu vou dar exemplos de nutrientes que vocês precisam se atentar nessa fase. É lógico, gente, que o importante é você ter uma alimentação completa. Quando eu falo completa, é o quê? É com todas as vitaminas, a gente tem 13, todos os minerais, todos os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura,
tem que ter tudo. Então, não é só focar em uma coisa só. Mas tem nutrientes que ajudam a potencializar o efeito benéfico nessa fase. Então, um deles é o fitoestrogênio. Comenta aí se vocês já ouviram falar sobre fitoestrogênio. Ó, estrogênio, vou explicar para vocês. Estrogênio é o hormônio que a gente acabou de falar, né? E fitoestrogênio. Então, a gente vai falar sobre algo que é natural, tá? O que é o fitoestrogênio? É um nutriente ali da planta. Então, ele é derivado de uma planta, é natural. E a gente não produz ele, a gente tem que consumir. Uma coisa que é importante vocês entenderem também, por que é importante? Para alimentação, vocês aprenderem a consumir. Existem coisas que a gente produz no nosso próprio corpo e existem coisas que a gente tem que consumir, porque senão a gente não produz. Vou dar um exemplo. A gente produz creatina, nosso próprio corpo produz, mas não o suficiente, por isso que às vezes a gente suplementa. Aí tem coisas que a gente não produz e que a gente precisa consumir. O fitoestrogênio é um desses que a gente não produz, a gente precisa consumir para poder ter. O nosso corpo ele não vai produzir sozinho. E como que faz isso? Né? Como que a gente consome esses fitoestrogênios? Eles são divididos em 4. Eu não vou ficar falando aqui que são nomes estranhos, mas eu vou falar em qual alimento que você pode encontrar esse fitoestrogênio. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, a gordura é um processo inflamatório, o processo inflamatório, a gordura interfere nos sintomas dessa fase sua, do climatério. Então, é importante, ele também é antioxidante, ou seja, ajuda a reduzir o risco de doença. Sim, a gente já falou aqui, que é comprovado que nessa fase que você pode estar aí, aumenta o risco de desenvolver doenças, se você pode consumir coisas que reduzem o risco de desenvolver essas doenças, vão te ajudar. E também ajuda na questão do efeito dessa redução do estrogênio. Então, o fitoestrogênio ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante e ajuda nessa questão dessa redução do estrogênio. Então, aonde que você pode encontrar, gente? Você pode encontrar no ômega 3. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Talvez alguém que é novo, a Bruna também fala com os pacientes dela, porque a gente tem vários em comum sobre o ômega 3. A importância de muitas pessoas suplementarem o ômega 3. Lógico, com suplementação prescrita, na quantidade correta e tudo mais, mas é importante demais o ômega 3. Tanto a suplementação, porque o ômega 3, a maior parte é encontrado em peixes. Isso é comprovado, que a população brasileira tem gente que passa mais de mês sem comer peixe. Então, a suplementação é muito importante. Tem fitoestrogênio ali também, lá dentro, tá? Outra coisa também, onde a gente encontra lentilha, feijão. Então, quem tem medo de comer feijão, gente, feijão é um ótimo nutriente. É um ótimo alimento rico em nutrientes que vão te ajudar nessa fase. O feijão, lógico, se você deixar em remolho, tá? Mulheres, para não ter produção de gases, você não se sentir estufada. Então, deixa o feijão ali em remolho, vai sair uma gosminha em cima ali. Tudo isso eram gases que são antinutrientes que iam para dentro de você e te causar desconforto. Não é o intuito. O intuito é utilizar o feijão como um fitoestrogênio, uma fonte de fitoestrogênio que tem ali para sua fase. Então, o feijão, a lentilha, a ervilha, legumes, soja. Gente, soja é uma coisa que a gente não tem o costume de consumir, mas ele é riquíssimo em fitoestrogênio. Então, às vezes você não gosta de soja, mas se você estiver nessa fase, fazer ela temperadinha uma vez na semana, tudo isso já vai te ajudar. São alimentos que vão contribuir. É lógico, associado a todos os outros fatores, né? Mas a parte nutricional, os fitoestrogênios ajudam demais. Outro lugar que a gente encontra também é nos legumes, nos vegetais. Então, por isso que a gente fala, gente, consuma salada, legumes. Não é por conta só de tipo, para você emagrecer, não é só por conta disso, mas é por conta dos efeitos que tem dentro daquele legume, daquela verdura ali. E se você não gosta do gosto, faz molhos diferentes, nutritivos, que vão te ajudar. Então, só aí, se você imagina, em um almoço ou um jantar, você faz ali o feijãozinho bem temperado, coloca ali também na salada uma soja ali bem temperada com tomate picado, fica gostoso. Bastante vegetais, legumes também. Aí com normal, com carne, tudo certinho. O que vai acontecer? Você tá ali no seu almoço, no seu jantar, com um combo de fitoestrogênio. Isso vai ser bom para você. Diferente se no seu almoço, todo dia você está dando embutidos, enlatados, salame, peito de peru, linguiça, tudo isso não quer dizer que você não pode nunca, mas na maior parte do tempo não é recomendado, porque senão você inibe a ação desses compostos aí. Então, fitoestrogênio, o lugar que ele é mais encontrado é na soja, mas tem no feijão, vegetais, tudo mais, tá bom? Outro ponto importante, e a gente não produz, então você precisa consumir. Outro nutriente importante
que ele é reduzido demais nessa fase. Então, às vezes, você pode ter uma alimentação saudável, só que nessa fase, o seu corpo, ele absorve menos o cálcio, tá? Vamos falar assim, você consome, mas talvez ele não absorve tudo. Então, o cálcio, gente, ele é muito importante para o combate de doenças relacionadas ao nosso osso. Então, se você não consome cálcio na quantidade correta, você precisa dar um jeito de suplementar, você precisa ter a quantidade correta. Por isso que eu falo que quem só se preocupa com carboidrato, proteína e gordura está fadado ao fracasso no processo de saúde e de emagrecimento. Se você quer desinflamar, emagrecer, ter um efeito melhor ali, diminuir os sintomas nessa fase aí do climatério, você precisa também de micronutrientes, que aí entra o cálcio. O cálcio, ele é assim, quem consome cálcio na quantidade correta já reduz muito os sintomas. Só que é comprovado que a maior parte dos brasileiros também não consomem cálcio na quantidade correta. Então, é um alerta para você. Aonde que a gente encontra cálcio? É importante, gente, que o cálcio seja consumido em alimentos com baixa gordura, tá? Porque normalmente o cálcio está presente em alimentos que são mais gordurosos. Não quer dizer que aquela gordura é ruim. Só que se você também está em processo de emagrecimento, a gordura é o macronutriente mais calórico que a gente tem. Então, você precisa consumir menos gordura, mas você precisa consumir também o cálcio. Aonde que a gente encontra? Leite. Se você tem intolerância à lactose, pega um zero lactose, mas tem a opção ali, hoje em dia a gente tem a opção, iogurte, queijo branco você também consegue, manjericão também tem um pouco de cálcio, agrião, brócolis, esses vegetais verde escuro, eles costumam ter cálcio também. Então, se você é uma pessoa que fala assim, nossa, eu tô nessa fase, eu quero ter uma alimentação riquíssima em cálcio, comece a inserir o leite, não a vitamina, se você não gosta de leite com café, se você não gosta de outra coisa, comece a fazer uma vitamina ali. No almoço, capriche nos vegetais verde escuro, porque eles também têm cálcio. Comece a inserir ali um iogurte também, que é rico em cálcio. Aí você pensa, no seu almoço e no seu jantar, você já está ali, lotado de fitoestrogênio. Então, você já entendeu o que é. Aí depois, nos seus cafés, você colocou ali um leite, um queijo, uma coisinha ali, e tudo isso aumenta a sua quantidade de cálcio. Aí, para arrematar e dar tudo certo, você precisa da vitamina D. E a vitamina D é uma coisa que, com certeza, Bruna, você vê aí nos exames. Comenta aí pra gente, você encontra muitos pacientes com baixa vitamina D? Então vamos lá. Vitamina D hoje, né, ele é um exame importantíssimo na consulta ginecológica integrativa. Primeiro que a vitamina D é um hormônio e que está ligado completamente à sua saúde óssea, bem-estar mental, emocional. Ele é um catalisador, né, de várias reações do nosso organismo. E interessante que a vitamina D, nos estudos mostram que o ideal, igual um paciente oncológico como eu, o ideal está acima de 60. Para atletas americanos, por exemplo, entre 60 a 100. E a maioria dos exames que a gente pega está abaixo de 20 e de 30. Ou seja, todos precisam suplementar a vitamina D. E a gente observa quando a gente coloca esse AP na vitamina D, juntamente com a correção dos outros nutrientes, o paciente tem uma melhora muito boa. Então, assim, realmente o paciente ele precisa desse monitoramento, dessa orientação. Só, né, voltando, já que a gente está numa live de bem-estar, como é importante também esse contato, claro que através dos alimentos, mas contato com o sol para absorção ali da vitamina D é importante. Eu acho que nada substitui o que Deus nos ofereceu. Eu concordo que a gente tem que repor a vitamina D oral, ou injetável, ou através dos nutrientes, mas é importante o paciente ter esse contato, né, com o sol, com a natureza. Tudo isso envolve bem-estar. Esse é o objetivo dessa sequência de lives minha para com os profissionais em quem eu confio e também para você passar isso para os pacientes. É um combo, né? O combo do bem-estar ele envolve muitas coisas. Então, assim, nossa função aqui hoje é orientar, não é direcionar tudo para a nutrição ou tudo aqui para a sala do ginecologista. A minha função, através dessas lives, é passar o conhecimento adquirido ao longo de tantos anos e aplicado, né? Que é sucesso. Então, assim, a gente tem que começar a abrir os olhos dos pacientes nas consultas
tudo bem da parte ginecológica, da parte nutricional, mas abrir a mente deles. E vamos começar por essa vitamina D, né? Fazer os exames, acompanhar com o nutricionista, com o ginecologista, tomar o solzinho, ter contato ali com a natureza. A consulta, ela envolve tanto nutricional como ginecológica, muito além do que está ali à disposição dos papéis, né? A gente tem que convencer o paciente, levar ele à reflexão, né? Então, assim, bem interessante sua abordagem aí. Pode seguir com as vitaminas aí, que está indo de Gente, ó, encontro aos objetivos. isso que a Bruna falou é muito importante para vocês verem que ela é uma profissional que isso eu sempre admirei, Bruna, aproveitando aqui que a gente está aqui para falar, sempre admirei essa parte dela em se preocupar com o paciente. Será que ele está comendo bem? Para o tratamento também bem? Então, essa parte é muito importante, porque isso é algo acima da média. Então, eu parabenizo mesmo, Obrigada. né, pela sua dedicação nessa parte. E isso que você falou do sol, da natureza, isso é muito importante. Porque, gente, vocês sabiam que vocês podem estar fazendo tudo certo. O cálcio, vitamina D, fitoestrogênio, mas o estresse em excesso, ele inibe a É, absorção de nutrientes. Então, vocês podem também tratar essa parte ali, colocando prazeres na rotina de vocês. Né? Eu sei que às vezes aqui todo mundo tem um problema, uma coisa assim para resolver, e acaba que às vezes impede de você colocar prazeres na sua rotina. É trabalho, é filho, é casa e tudo mais. Mas você pode criar uma rotina mais prazerosa para a sua saúde, tá? Isso é muito importante também. E também, gente, a falta da vitamina D, ela atrapalha você perder gordura. Então, você que quer emagrecer, você que quer de fato aí perder gordura, porque também, ó, como que as coisas andam juntas. Você perder gordura ajuda você a reduzir os sintomas do climatério e menopausa. Então, já ajuda. sim, E você que tá aí querendo perder gordura, você precisa estar na quantidade de vitamina D correta. Sabe por quê? Porque quando você está em obesidade, o seu corpo ele impede de absorver corretamente a vitamina D. Por isso que, dependendo da pessoa, ela suplementa, mas ela não consegue repor. Porque ela não está fazendo o resto correto. Então, você precisa de coisas ali para dar ligação. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode estar consumindo a quantidade correta de cálcio, que eu acabei de falar aqui agora. Só que, se a vitamina D não estiver correta, o cálcio não vai ser absorvido, ele vai ser eliminado. Ou pela urina ou pelas fezes. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque às vezes foca em uma coisa só, do tipo, eu vou focar só no cálcio ou só na vitamina D, eles precisam do outro, eles andam juntos. Então, a vitamina D é muito importante, porque ele tá ali na metabolização do cálcio, na absorção do cálcio. Então, é muito importante você ter a vitamina D e também para perder gordura. Quem tem falta de vitamina D fica mais sonolento, fica mais indisposto, fica com mais fome. Então tá tudo ligado. E aonde você encontra a vitamina D? Primeira coisa, gente, suplementação também é importante. A maior parte das pessoas sim precisa de suplementação. Outra parte que é importante é a parte do sol também. Porque ali a gente tem vitamina D também. Isso é real, tem gente que não acredita, mas tem sim, tá? E da alimentação. Então, eu gosto dessa tríade aí, dessas três coisas, tá? Então, suplementação, sol e alimentação. Aonde você encontra vitamina D, gente? Manga, frutos do mar, abacate, azeite de oliva, castanha do Pará, nozes. Então, são alimentos ali que o azeite dá para você usar um pouquinho para temperar ali a salada ou a sua comida. O abacate, quando está em época, você já pode utilizar o leite ali do cálcio, que tem o cálcio, para fazer uma batida de abacate para quem gosta. Se você não gosta, não precisa. Inclusive, vou até responder duas dúvidas que teve aqui, que foi perguntando se leite é inflamatório ou não. Duas pessoas perguntaram e passou. Gente, presta atenção. O leite, ele pode ser inflamatório para algumas pessoas. Vamos lá, eu gosto da caneta. A caneta. Quem tem intolerância à lactose, o leite vai ser inflamatório. Quem não tem intolerância à lactose, que é a maior parte da população, o leite não vai ser inflamatório. Pelo contrário, ele é saudável, nutritivo, tem proteína, tem cálcio, tem vários nutrientes. Então, ele pode ser inflamatório para algumas pessoas. Mas falar assim, generalizar, falar assim, leite é inflamatório para todo mundo, é uma grande falta de conhecimento. Então, vocês precisam entender isso para não acreditarem também em qualquer besteira que vem por aí. Porque hoje na internet tem muita coisa. Leite é ruim, leite faz mal, leite engorda. Não, nada isolado engorda. É o total que engorda, mas o leite é muito saudável e ele vai te ajudar na reposição de cálcio ali junto com a sua alimentação. Voltando agora para a vitamina D. isso. Então, na vitamina D, você encontra nesses alimentos. Mas hoje, sinceramente, quase 100%
das pessoas precisam de suplementar a vitamina D. Então, você precisa ir verificar para você fazer a sua reposição de vitamina D. Porque sem ela, você vai emagrecer muito mais lento. Você poderia estar perdendo 5 quilos no mês, você que tem mais gordura. Por exemplo, você que é uma pessoa obesa. Você poderia estar perdendo 5 quilos tranquilo que eu falo assim, com não tanto esforço, mas às vezes você está tendo que se matar ali na dieta para poder perder 5 quilos por conta da falta de vitamina D. Então, é importante. E também por conta que ajuda em todo esse processo do cálcio, ajuda em todos os sintomas, reduzir os sintomas ali do climatério, tá? Então, muito importante. A Reisandria Tavares perguntou assim, mas o leite tem que ser desnatado? Depende do seu plano. Tem pessoas que o desnatado, gente, ele é com menos gordura. Então, para quem está em processo de emagrecimento, não é que não pode o integral, mas talvez, vou dar um exemplo para vocês, eu prefiro comer mais do que beber. Então, eu uso o desnatado, eu prefiro usar as calorias para eu comer mais. Se você gosta mais de beber, talvez caiba no seu plano integral. Depende da estratégia que vai ser utilizada. Mas dá para utilizar os dois. Depende da sua realidade, tá? E, então, gente, ó, a gente falou dos fitoestrogênios, do cálcio e da vitamina D. Mas aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, Manu, mas só isso que importa? Não, não é só isso que importa. Como eu disse, é o total. A vitamina C é muito importante. A vitamina C é uma vitamina que já está presente em mais alimentos. Então, nem tantas pessoas assim são deficientes de vitamina C, mas ainda assim a gente encontra muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente deficientes, tá? Onde a gente encontra a vitamina C? No mamão, no melão, na manga, no kiwi, no morango, principalmente em frutas, tá, gente? As frutas, a maioria tem muita vitamina C. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma acerola bate a quantidade de vitamina C que você precisa, mas é porque a acerola é muito rica em vitamina C. Então, tá presente mais nas frutas. Mas não é só isso, gente. Precisa estar com ferro, com ácido fólico, vitamina A, vitamina E, vitamina K. E onde a gente encontra essas coisas? Na alimentação saudável. Arroz, feijão, aveia, carne, ovos, castanhas, semente de linhaça, chia. Então, vocês precisam, frutas, vegetais, legumes. Aí você pode estar olhando e falando assim, Manu, então, no geral, se resume em ter uma alimentação muito saudável. É isso que precisa. Por quê? Os fitoestrogênios, o cálcio e a vitamina D, são nutrientes de atenção. Ou seja, você tem que ter uma atenção ali e tudo mais. Mas todos são muito importantes. Todos são muito importantes. Porque se você suplementa vitamina C, cálcio, consome bastante fitoestrogênio, mas está deficiente em ferro, zinco, magnésio, sintomas do climatério vão estar lá em cima. Por conta, você vai ficar mais ansiosa, você vai querer comer mais, o apetite vai estar lá em cima. Então, por mais que esses 3 que eu expliquei são importantes para o climatério, é importante que toda a sua alimentação seja nutritiva. Então, por isso que eu falo que a importância de ter um cardápio completo, onde o café da manhã seja completo, com cálcio, vitamina C, vitamina D, café da tarde, almoço, jantar, em tudo você precisa ter nutrientes. E o que você tem que evitar? Você tem que evitar consumir todos os dias alimentos ultraprocessados. Então, todo mundo, você aí, mulherada, isso aí é geral. Você que fica consumindo muito peito de peru, salsicha, linguiça, presunto, apresuntado, salaminho, essas coisas assim são prejudiciais demais para o seu processo. Eu sou a pessoa menos terrorista da vida. Eu explico que você pode tudo, mas nem tudo te convém o tempo inteiro. E os embutidos é a classe que a gente mais tem que evitar. É uma das classes que a gente mais tem que evitar. Então, você precisa de, no total da sua alimentação, tá com uma alimentação super nutritiva, aumentando fitoestrogênio, vitamina D e cálcio, mas o resto super nutritivo, e evitar esses embutidos em excesso, tá? Lógico, acompanhado, gente, de frequência. Não adianta você, uma vez na semana, ir lá e consumir um alimento. Ah, vou comer aqui um abacate que é rico em vitamina D. Ah, vou comer uma soja ali que é rica em fitoestrogênio. Mas o resto da sua semana você está exagerando. No resto da sua semana você está deixando de beber água, deixando de fazer uma atividade física, porque a atividade física também, né, interfere na questão hormonal. Deixando de consumir ali, quer dizer, consumindo em excesso cafeína e álcool. Gente, vocês aí, mulherada, que consome muito álcool, muita cafeína, vocês têm que tomar cuidado. Porque o excesso de álcool e o excesso de cafeína inibe a absorção de alguns nutrientes. Então, você pode estar comendo certinho, mas o excesso de álcool e cafeína é prejudicial. Você pode consumir a cafeína, mas o excesso dela, se você tem depressão, ansiedade, vai piorar
e além disso vai interferir também na absorção dos nutrientes que a gente falou aqui, que é tão importante nessa fase do climatério, tá? Então, evitar isso em excesso e juntar todos os hábitos saudáveis, né, junto com a consulta ginecológica. Tudo isso daí vai reduzir demais os seus sintomas e você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque foi o que a Bruna falou lá no início da live. Nessa fase, é uma fase para você ter muita qualidade de vida também, mas você precisa fazer todo o tratamento certinho, né, Bruna? Verdade. Interessante a gente focar aqui agora, para elas poderem entender também, que quando elas estão nessa fase, né, 40 a mais do climatério, essa queda hormonal da progesterona, do estrogênio, da testosterona, vai haver influências também sobre um hormônio muito importante que é a insulina, né, que a gente tem que comentar. Que no caso a insulina, ela é comprovada, né, que o aumento dessa insulina, você acumula mais gordura em áreas indesejáveis, tem toda a questão da modificação do apetite, de querer comer mais, né, carboidratos. E o que eu acho mais interessante dessa questão nutricional, dessa questão da mudança dos hábitos de vida, do estilo de vida, é a questão de proteger a mulher do câncer, dos cânceres ginecológicos mesmo. Porque a obesidade, o diabetes, isso tudo é tripé para cânceres ginecológicos, câncer de endométrio, que é um câncer de útero, câncer de mama. O câncer de mama ele é sabidamente, principalmente nessas mulheres 40 a mais, ligados à nutrição. É tanto que quando a gente pega, lá no Japão tem pouco câncer de mama, a nutrição é bem equilibrada. Quando, para você ver que o câncer de mama não está ligado só à genética, só 5%, é mais ligado à epigenética. Quando elas vão morar nos Estados Unidos, que muda o padrão de alimentar, muito rico em industrializado, muito rico em carboidrato, as japonesas se igualam à questão do risco de câncer de mama igual às americanas, mostrando que muita coisa não é a genética, são os seus hábitos, e os hábitos eles incluem tanto a alimentação como esse manejo do estresse. É tudo um equilíbrio que a gente tem que procurar entender. Essa semana mesmo eu fiz uma caixinha, aí a paciente perguntou assim, mas por que umas mulheres entram na menopausa antes, outras depois? É muito fácil. É como você está lidando com a sua máquina. O que você está oferecendo para a sua máquina? Como você está nutrindo sua máquina, que é o seu corpo, nutricionalmente, emocionalmente e fisicamente. Isso é muito claro hoje para nós médicos, ginecologistas, que a gente consegue burlar tudo isso através de uma nutrição bem amparada. Então, por isso a necessidade dessa live, por isso a necessidade dessa informação. Todos esses alimentos ultraprocessados, industrializados. Nós não estamos falando que a pessoa não pode comer carboidrato. Nós estamos falando que esse açúcar branco que elas consomem, trigo branco, tudo branco, vai aumentar a insulina, vai desregular as células, vai ganhar peso, vai aumentar a chance de câncer. Não somos nós que estamos falando nem fazendo terrorismo. Isso é comprovado. Então, assim, eu acho bem interessante a questão nutricional, porque não é só um amor pela nutrição que eu vejo, é um amor pelo paciente, pelo ser humano, de entender que o que ele come vão haver repercussões nas próximas gerações, ou seja, quando você falou da pré-concepção aí, não é um mês que você tem que se preparar. O que a sua tataravó viveu, comeu, está interferindo hoje na sua geração. Então, isso é muito, muito, muito sério. As pacientes elas tinham que ter uma consciência alimentar muito mais aguçada e preparada. E não é ela, é a casa. Eu acho engraçado, igual a gente segue muita gente, Manu. Aí a mulher tá lá toda malhada, linda, e posta foto com a família. O marido gordo, a filha gorda. Aí eu falo assim, ela fazendo exercício, as crianças sedentárias, eu falo assim, como é que é isso? Porque as mudanças, as mudanças reais, elas acontecem no ambiente. Então eu quero o meu ambiente ali para minhas pacientes, em fazer elas se apaixonarem por isso. A minha filha, o meu marido, você não consegue mudar sozinho, entendeu? Porque você não acredita. Então, eu acredito na nutrição, eu acredito na atividade física, eu acredito na medicina baseada de evidência, e a gente tem que procurar transmitir essa paixão
para as pessoas que a gente convive. Igual quando você está atendendo nutricionalmente, não adianta você querer tratar, tratar a casa, tratar a família. O tratamento nutricional, eu acho que deve começar pelo emocional, né? Primeiro você tem que acessar mentalmente o paciente, virar a chave e falar assim, ó, ou muda, ou as coisas elas vão evoluir de uma maneira bem irracional, né? Porque acaba se tornando irracional você se alimentar de uma maneira inadequada, né? Então eu queria saber sua opinião sobre Isso isso é também, muito como é que é as suas importante. dificuldades, Isso é né? muito importante que a Bruna falou, gente, essa questão primeiro lá da doença que ela falou, que chamou muita atenção. Muitas doenças podem ser prevenidas. Então, assim, falando agora a realidade. Vocês já ouviram falar assim? Do nada a pessoa morreu disso. Existe realmente o do nada, mas que pode Sim. ser por acaso. Mas muitas pessoas não são do nada. Não é do nada que ela teve um infarto. Não é do nada, nossa, mas a pessoa era tão ativa, andava. Andar não é ser ativa. Andar é andar. Então, assim, a questão dessa parte, muitos problemas podem ser evitados. Tem outros que vão acontecer, tá, gente? Até em pessoas muito saudáveis. Então, eu não tô falando disso. Eu tô falando da maior parte. Da maior parte acontece por conta de fatores igualzinho a Bruna disse, por conta de alimentação. Uma alimentação rica em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares, de câncer de mama, câncer de vários outros locais. Então, é muito importante para a saúde da mulher uma alimentação assim. E muitas mulheres, né, tocando nessa parte que a Bruna disse, muitas mulheres, gente, acham assim, então para eu ser saudável eu vou ter que cortar tudo. Não, gente. O primeiro passo que vocês têm que entender é o seguinte, não adianta vocês pegarem começando a cortar tudo e não conseguir fazer uma semana. É muito melhor que vocês comecem aos poucos, é muito melhor que você comece aos poucos aplicando e mesmo assim erre aqui ou ali, do que você não comece nunca buscando a perfeição. Porque a perfeição, para a maior parte da realidade, não vai existir. Então é muito melhor que você comece com o que você tem aí. Talvez você fale assim, agora eu posso começar com isso daqui, mas eu vou errar às vezes nisso daqui. Comece com a sua realidade, porque cada um aqui vai ter uma realidade. Mas eu sei que todo mundo pode, porque todos os dias eu atendo realidades diferentes. Pessoas de todos os jeitos, pessoas de todas as idades, de todas as classes, e todas conseguiram. Mas o que determinou foi a decisão. Foi falar, não, eu vou colocar em prática com o que eu tenho hoje. Não é com a que a fulana consegue, não é o que a Manu consegue, não é o que a Bruna consegue, é o que você hoje consegue dentro da sua realidade. Então é você ir mudando o que você pode dentro da sua casa e a família vai mudando, porque você é mulher da casa, você é um exemplo para sua família. Então você vai fazendo ali, você contamina seus filhos, você contamina seu marido, você contamina sua casa. Se você está fazendo bem feito, você contamina sua casa. Então não se desespere, talvez ouvindo assim, falando, nossa, então eu já tenho que mudar tudo. Vai mudando aos poucos. Não ache que você vai ser perfeita. Você, às vezes, gente, entenda uma coisa. Pensa no... Eu gosto muito de dar o exemplo. Se você está nutrindo suas células todos os dias, você está dando vitaminas, minerais, fitoestrogênio, composto antioxidante, anti-inflamatório, não é às vezes você ir curtir com seu marido uma noite, não sei o que você gosta de fazer, de comer, não é você curtir com sua filha que está fazendo um aniversário e quer que você come um pedacinho do bolo dela, não é isso que vai matar a sua saúde, que vai te gerar doenças, que vai acabar com o seu emagrecimento, que vai acabar com o seu processo. Isso não vai acabar. Mas se você viver disso, vai. Então, é isso que eu falo. O que vira, o que é remédio ou veneno é a dose. A maior parte dos dias você precisa estar nutrindo as suas células, você precisa estar nutrindo o seu corpo, para você ter o metabolismo funcionando corretamente. E aí sim você emagrecer, reduzir os sintomas e tudo mais do climatério. E às vezes não vai ter problema você consumir, eu consumi ali, eu viajei com a minha família e tive que fazer refeição ali. Isso não tem que ser um peso, desde que você esteja nutrindo. Quando eu tô fora, assim, alguém me pergunta, nossa, Nutri, mas você tá comendo um pedaço de bolo? Eu tô ali no aniversário da minha mãe, gente. Vocês acham mesmo que eu vou deixar de comer? Só que Não. também. Eu tô todos os dias fazendo atividade física, eu tô todos os dias bebendo água, eu tô todos os dias nutrindo da minha célula, tô com vitaminas, minerais. É diferente. Aí sim que uma pessoa às vezes vai poder, porque não vai causar o mal. Agora, se a pessoa não nutre o corpo, não faz nada, não bebe água, tá todos os dias comendo alimentos que não são para consumir, aí não dá. Então, vocês entendem a diferença? Então, comecem com o que vocês têm hoje, na realidade de vocês. Porque eu sei que às vezes tá falando, nossa, Manu, aqui em casa é difícil, eu tô com tal problema e tal. Começa do seu jeito, com a realidade que você tem hoje.
sempre buscando o maior apoio possível, conversando com pessoas, assistindo as lives, igual Bruna faz, eu faço, para vocês entenderem e já conseguirem aplicar na vida de vocês. Que aí vocês conseguem ir adequando a realidade de vocês e mudando, tá bom? Que bom. É interessante, né, Manu, notar toda essa questão, né, do conhecimento, né, dessa mulher 40 a mais, que realmente os pacientes eles precisam de ajuda nessa questão nutricional, porque, na verdade, é uma corrente, é uma sequência. Se você se alimenta bem, você vai produzir hormônios que trazem sensação de bem-estar, de saciedade, de prazer. Você começa a sentir prazer naquela sensação que aquele alimento te traz, naquela sensação que a atividade física, uma noite reparadora de sono te traz. Então você vai conseguindo manejar o estresse e as coisas, elas vão entrando no eixo, porque nós estamos seguindo o ritmo natural circadiano do que foi imposto por Deus ali pela natureza, né? Então isso é importante o paciente ter essa consciência que uma vez ou outra não há problemas. Agora, sempre vai ter interferência, sim, com a sua produção hormonal. É tanto que quantas vezes nós duas conversamos sobre você alimentar de muita gordura ou muito açúcar, é como se você amanhecesse de ressaca no outro dia, porque são alimentos que geram muita inflamação no organismo. Então, o paciente ele tem que começar a gerar a percepção do que ele está consumindo e dessas influências negativas que está gerando para a saúde dele. E o cérebro é muito inteligente. Então, o corpo vai entendendo que aquilo não faz bem, que não é interessante, né? É importante, né, você tá abordando isso com eles, com elas aqui também, né? Porque é uma coisa muito nítida que quem entra no processo não sai mais. Porque assim, contra resultados, aquela frase legal, né? Que contra resultados não há argumentos. Quando você realmente se desbloqueia e faz essa virada de chave, é incrível. Só que precisa de informação, precisa de colaboradores, né? Nós não trabalhamos sozinhos, a gente precisa de ajuda de outros profissionais para poder vencer essas barreiras e acreditar que é possível, é extremamente possível numa alimentação extremamente simples, as coisas do dia a dia, sem grandes gastos, a mudar o seu estilo de vida, né? Então eu queria que você abordasse sobre isso também um pouquinho aí, antes da live acabar, que é importante para essas mulheres. Exatamente, Bruno. O que acontece, gente? É o que ela falou, tudo precisa estar alinhado ali, por exemplo, para o tratamento dar certo. Quando uma pessoa muda de verdade, ela faz virar um estilo de vida. Se uma pessoa ela falou assim, tive um final de semana de exagero, mas não consegui voltar para a rotina, é porque não virou estilo de vida ainda. Porque quando vira um estilo de vida, você tem sede de voltar para a rotina. Só que o que acontece? Uma coisa que é importante vocês entenderem, porque é o que eu falo, aqui na rede social você tem que, as pessoas aqui, né, a mulherada, tem que parar de olhar, às vezes, a grama do outro. Porque às vezes se compara muito. E deixa de fazer coisas pela comparação. Então, comece, gente, a fazer coisas por você sem comparar com o outro. Vou dar um exemplo sobre hábitos. Você tem que fazer virar um estilo de vida. Às vezes, o seu estilo de vida é de um jeito, a da fulana é de outro. Vou dar um exemplo aqui. Talvez a Elvira tenha um estilo de vida diferente da Reisandra que está falando aqui. São pessoas diferentes, com realidades diferentes, são pessoas diferentes. E para virar um estilo de vida, você precisa passar pelo processo. Não dá para você mudar em um dia. Igual vocês estão aplicando, ouvindo tudo que a gente está falando hoje, é para vocês amanhã fazerem acontecer. Já começar amanhã. Como que vocês podem começar amanhã? Bebendo água, fazendo atividade física, consumindo alguns alimentos que a gente acabou de falar, entendendo que se você não vai no ginecologista, você tem que ir, você tem que fazer o seu acompanhamento. Então, vocês têm que entender que o hábito ele não é do dia para a noite. Só que não compare a vida do outro para virar o hábito a vida do outro. Você tem que fazer virar hábito dentro da sua vida, dentro da sua realidade. E você pode, sim, com alimentos do dia a dia, gente. Quem é minha paciente que estiver aqui pode falar se é ou não é do dia a dia. Tem que ser do dia a dia, a não ser que a sua realidade seja outra. Então, seja diferente. Por exemplo, eu tenho pacientes que são do Nordeste que tem um estilo de vida, de comida diferente daqui do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Então, cada um pode adequar a sua realidade. Não precisa olhar do outro para ser a correta. E começar, gente, aos poucos. Começa fazendo acontecer. Amanhã você já pode fazer um monte de coisa que a gente falou aqui hoje. Mas você precisa começar com a sua alimentação dentro da sua vida real, sem ficar
achando que você precisa comprar sal do Himalaia, achando que você precisa comprar pétalas de rosa para consumir em jejum. Isso não é o que vai te trazer o resultado. É alimentação nutritiva, arroz, feijão, salada, legumes, vegetais, frutas, aveia, leite, coisas, cuscuz que o pessoal gosta. Então, assim, isso daí é comida do dia a dia. A partir do momento que vocês saem muito da realidade de vocês para seguir alguma coisa, aquilo dura um curto período de tempo. Você sai da sua vida para viver, por exemplo, a minha vida. Vocês não vão conseguir porque não é ter da sua vida. Vocês saem da vida de vocês para viver a vida da Bruna. Não é a vida de vocês. Vocês têm que encaixar o melhor hábito alimentar dentro da sua realidade. E você pode ter pessoas para se inspirar. Você pode olhar para as outras pessoas e falar assim, eu me inspiro naquela pessoa, mas eu vou adequar a minha vida alimentar, a minha realidade. Então você pode fazer isso. E também começar sem radicalismo. Porque se você começar, olha o que acontece hoje, gente. Por que a obesidade está crescendo tanto? 2030, a cada 10 pessoas, 7 vão estar acima do peso. Hoje é menor, mas 2030 vai estar mais, que é logo logo. Por quê? Hoje tem tantos métodos, tantos nutricionistas, tantos remédios e tudo mais. Por que a obesidade só cresce? Porque as pessoas começam, querem sair da realidade delas. Quando eu falo sair da realidade, gente, não é que você não tem que mudar hábito, você precisa mudar hábito. Eu tô falando sair da realidade assim. Quer que a casa come uma coisa, ela come outra. Tudo diferente. E aí, o que acontece? Você faz 1 mês, 2 meses, emagrece, depois engorda tudo de novo, porque você não aguenta sustentar aquilo dali. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Não adianta você fazer loucuras se você não consegue sustentar aquilo dali. Você precisa ser real, mudar hábitos sim da sua casa, tirar da sua despensa coisas que não compensa ter, deixar alimentos nutritivos, igual eu falei, cálcio, vitamina D, todos os alimentos nutritivos, mas errou, volta. Você não é robô. Se você está em criação de hábito, você vai errar uma vez ou outra. O que importa é você não errar sempre. E não se cobra a perfeição nos seus primeiros 2, 3 meses de processo. Porque tá virando um hábito. Você passou, gente, pensa, você passou 40 anos fazendo sua vida de um jeito. E você quer mudar, porque você pode. Deus te deu uma vida para você viver em abundância. Então, o seu passado não determina o seu futuro. Agora, o seu hoje determina. Então, você precisa fazer hoje. Vamos supor que vocês querem mudar de verdade. Não é um dia para a noite, mas é fazendo acontecer todos os dias um pouquinho dentro da sua vida. E você pode começar com o básico, tá? Se inspire, mas não queira trazer a pessoa para a sua vida, que você queira ser igual àquela pessoa, porque você vai se frustrar. E façam coisas que são duráveis, que você consiga manter aquilo o resto da vida. Vamos supor, se você tem uma vida mais pacata, não tem muita vida social, tudo bem, você vai conseguir fazer menos refeições livres. Se você tem uma vida social muito ativa, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo uma pessoa que ela trabalha com vendas. Então todo dia ela tá com pessoas diferentes e ela tá aprendendo ainda, tipo, que às vezes vale a pena ela ceder, às vezes não. São realidades diferentes, mas adeque é a sua realidade, né, Bruna? Verdade. Antes, né, de acabar a live aqui, daqui a pouco já encerra, né? É importante, o que eu quero deixar de mensagem, né? Primeiro, a mulher, né, 40 a mais, ela tem que começar a se adequar para a sua realidade. É fato que nós vamos ter queda hormonal. Então, tem que haver mudanças. Haver mudanças na questão alimentar, se já não está em equilíbrio, mudanças na questão da atividade física. Por quê? Porque se não houver essas mudanças, ficará insustentável. Todas essas mudanças hormonais acontecendo e você não dando um equilíbrio da atividade física e da nutrição. Então, o que nós queremos com essa live aqui hoje é explicar para as pacientes que todas essas mudanças que nós apresentamos, elas vão acontecer, só que elas podem acontecer de uma maneira extremamente segura, sem dramatização, de uma maneira bem adequada, sendo monitorada pelo seu ginecologista através da solicitação dos hormônios, o que pode equilibrar, o que pode arestar, com o nutricionista, toda essa questão dos nutrientes, dos micronutrientes importantes para essa mulher 40 a mais, porque é o período que nós estamos no auge das nossas emoções, com nossos filhos já em equilíbrio. Então, assim, por que não viver bem uma vida sexual com os nossos parceiros, de bem com o nosso corpo, de bem com os nossos hormônios? Até porque agora que é o gostoso, nós temos mais 40 anos aí pela frente. Então, não podemos deixar
de aproveitar o que a gente chama em medicina, que é a janela de oportunidade. A sua janela de oportunidade é agora. Ou seja, não tem como você ressuscitar morto e tratar fim de linha. Ou seja, acabou os hormônios, acabou tudo, desequilibrou. E o hábito, né? E a questão hormonal que não foi balizada. Não tem como depois eu fazer essas células reviverem, tudo que você perdeu de osso, tudo que você acumulou ali de tecido gorduroso, nas vísceras. Então, é importante esse conhecimento agora, né? Então, isso eu queria deixar bem, bem claro para os pacientes. Pode ficar à vontade aí, Manu, que daqui a pouco a gente vai encerrar aqui, né? E para Pode ficar tranquila. finalizar, gente, é muito importante tudo isso que a Bruna falou e sempre dar para o seu corpo nutrientes, e porque é justamente isso também, dessa questão de, passou dos 40, então é difícil emagrecer. Se você não se cuidar, tudo vai ficar difícil, até com 15 anos, até com 20 anos vai ficar. Agora, se você fizer o tratamento correto, é o que a Bruna falou, você vai mudar de qualquer forma, o seu corpo vai mudar, mas com o tratamento correto, dando nutriente para o seu corpo, você consegue amenizar, você consegue... É o que eu falei, tem mulheres aí que às vezes poderiam perder 5 quilos assim, com dedicação, mas muito mais rápido, mas pela deficiência de vitamina D. Estão com sintomas lá em cima do climatério e estão com dificuldade de emagrecer. Por conta só de uma vitamina, gente. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, tá? E por causa de uma vitamina D, ela poderia estar perdendo 5 quilos, ela perde 500 gramas, 800 gramas, 1 quilo, porque interfere demais. Então, são os detalhes. Eu gosto muito de dar o exemplo de um bolo. Se você vai fazer um bolo, vamos supor, precisa lá da banana, da aveia, do fermento, tudo. E aí, faltou a receita para lá certinha, só que faltou a banana. O bolo era de banana. Vai dar certo aquele bolo? Talvez até que dê, mas não fique tão bom, ou fique mais solado, não fique tão gostoso. O nosso corpo ele precisa de ingredientes. Precisa de vitaminas, minerais, precisa de hormônio, precisa de um monte de coisa. Se você não dá nutriente para o seu corpo, se faltar um, o corpo pode até funcionar, só que ele dá sinais. Antes de você ter um problema mais grave, ele começa a dar sinais. Então, é tipo um ciclo. Primeiro, faltou ingrediente para o corpo. Ou vitamina, mineral, hormônio, alguma coisa. Depois dessa fase, o corpo começa a dar sinais. São os sintomas. Ansiedade a mais, depressão, queda de cabelo, inchaço e tudo mais. Passou disso, começa a gerar problemas, pressão, diabetes, câncer e tudo mais. Só que você pode, lá no início, quando começou essa deficiência, você já pode corrigir com um tratamento adequado. Você que tem 40 anos aí, 40 para cima, você já pode começar a corrigir antes de esperar a menopausa. Não é o certo você esperar a menopausa. Você tem que ir lá já começar a reduzir o risco de chegar na doença, de chegar nos sintomas mais severos. Você pode reduzir os seus sintomas. E aí, querendo ou não, gente, é qualidade de vida. Você tem muita vida pela frente. É uma qualidade de vida com o seu marido. É menos estresse dentro da sua casa com os seus filhos. É tudo. Porque aí junta hormônio, junta autoestima, junta emagrecimento, junta tudo, né? E aí acaba que a qualidade de vida fica muito melhor. Verdade. Então, nós estamos, né, à disposição para dúvidas, né, Manu? Se quiser mandar mensagem no nosso direct, eu estou disposta a responder. Espero, né, que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo aí de difundir conhecimento, que ter saúde e ter bem-estar é válido para todas, porque isso está dentro de você. Quem produz esses hormônios é você. Você que vai trazer sua sensação de bem-estar através da atividade física, da alimentação. Eu costumo dizer que a sensação de bem-estar mais limpa existente, né, na face da Terra é a alimentação e a atividade física. Então, assim, não tem efeito colateral. Você não vai ver, é feito por Deus, você não vai ver bula do remédio dizendo os efeitos colaterais. Só tem benefícios, não tem contras, né? Então, assim, vale a pena investir na sua saúde, vale a pena investir em você, né? É o que eu e Manu traçamos como objetivo, né? O paciente alcançar o máximo dele através dele, ou seja, a gente quer essa liberdade da pessoa se encontrar nela, sendo bem monitorada e ela mesma ter essa incrível sensação de dever cumprido e de bem-estar com o que o seu corpo mesmo produz. Isso eu acho fenomenal, né? Incrível. Exatamente. Bruno, muito obrigada Muito pelo obrigada. convite. Tá, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Ó, vi várias alunas, pacientes da Bruna, minhas pacientes e outras aqui do Insta.
Parabéns aí por estarem absorvendo o conteúdo, porque foi uma escolha de vocês estarem aqui absorvendo. Então, parabéns e muito obrigada, Bruna, pelo convite, tá bom? Um beijo. Beijão, tchau, Até tchau. a próxima. Até a Tchau, tchau. Beijo, próxima. meninas. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.